Ministro Gilmar, muitíssimo obrigado pelas palavras. Dando seguimento aos trabalhos, eu passo imediatamente a palavra para o Dr. Flávio Crossi Caetano, do Ministério da Justiça, Secretaria da Reforma do Judiciário. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todos. Quero cumprimentar o Dr. Jefferson pela iniciativa, o Ministério Público Federal, a doutora Janice, cumprimentar o nosso ilustre ministro Gilmar Mendes, a professora Flávia Pelvezan, colega de PUC e minha examinadora de mestrado, Adriano Carrijo, os ministros da Justiça, Zé Carlos Dias e Miguel Reale Júnior, os presidentes da Ordem, né, doutor Marise, doutor Carlos Miguel Aidar, nosso querido amigo Toron, doutor Oscar Vilhena, querido amigo Belisário, e vejo aqui nossos amigos da Defensoria também, Mafezoli e De Vito. E queria comentar os alunos, né? Me parece que também é um dia muito importante hoje. Essa audiência pública está repleta de profissionais do direito, mas está repleta também de alunos das faculdades. Fui informado que PUC, Mackenzie, GV, USP e outras faculdades estão todos aqui, então, para nós que estamos discutindo esse tema, é muito importante saber que os alunos e que os estudantes de direito estão preocupados com isso. Eu quero fazer uma fala rápida, dizendo o seguinte: o ministro Gilmar e a professora Flávia já tocaram aqui nos pontos principais. Qual que é o nosso diagnóstico do sistema de justiça no Brasil hoje? Nós temos 3 grandes problemas. O primeiro, nós ainda temos uma justiça morosa, média de acima de 10 anos para que nós tenhamos um processo da sua entrada até o seu julgamento definitivo. Segundo problema muito bem levantado pelo ministro Gilmar Mendes, temos no Brasil hoje mais de 90 milhões de processos. O que significa isso? Quase que um processo a cada 2 pessoas. É como se todos nós tivéssemos em litígio. Quais são os grandes litigantes? Governos. 51% dos processos dizem respeito a governos, entre federal, estaduais e municipais. 38% de bancos. E 6%, você não fala mais, né, ministro Gilmar? E 6% de empresas de telefonia, ou seja, sobra muito pouco. Então, são grandes litigantes que estão em juízo. Terceiro problema, e é esse que nos toca aqui hoje, falta de acesso à justiça. E é paradoxal, porque um país que tem 90 milhões de processos, que há excesso de litigiosidade, que tem tanta gente em juízo, ainda há muita gente fora de juízo. Há muita gente que não conhece seus direitos, e há muita gente que não tem essa rede de proteção judicial, que não tem uma defensoria ou que não pode se valer de uma advocacia solidária, de uma advocacia pro bono para proteger o seu direito. Esses são os 3 grandes problemas principais do país e é esses que nós temos que atacar. Falo aqui como secretária de Reforma do Judiciário, o nome não é o melhor, né, ministro Gilmar Mendes, mas é uma secretaria dentro do Ministério da Justiça. Nosso ministro hoje é o ministro José Eduardo Martins Cardoso, pediu que viesse aqui, deixa um fraterno abraço a todos, e disse, olha, o nosso papel na Secretaria de Reforma do Judiciário, primeiro, não é reforma do Judiciário, é articulação com o sistema de justiça, que não é apenas o Poder Judiciário, para que possamos, em conjunto, buscar soluções e políticas públicas para esses problemas centrais do sistema de justiça. No que se refere ao acesso à justiça, o que nós estamos propondo? A nosso juízo, e bebendo aqui um pouco na fonte do que o ministro Gilmar Mendes fez no CNJ, aliás, a administração do ministro Gilmar Mendes do CNJ é histórica, né, porque realmente trouxe grandes inovações na esfera administrativa para o CNJ, com ideias que até hoje nós olhamos e falamos, mas é isso que a gente quer fazer, é o que o ministro Gilmar deu início lá no CNJ. Qual que é a ideia? Nós temos um verdadeiro exército, né? Nós temos uma defensoria que tem que ser cada vez mais fortalecida, porque, por mandamento constitucional, é quem deve coordenar o acesso à justiça à população carente. Então, este é o primeiro ponto, fortalecimento da Defensoria Pública. Os números hoje são gritantes. Nós temos algo em torno realmente de 5 mil defensores públicos no Brasil, que atingem apenas 44% das comarcas estaduais e 22% das seções federais. Ou seja, menos da metade da população estão cobertos pela Defensoria. Segundo, quantos advogados nós temos no Brasil hoje? Hoje a Folha de São Paulo mostra o número de advogados. 750 mil advogados. O número que está na Folha hoje, acho que é de um advogado para cada 250 pessoas, algo assim. É mais ou menos isso, né, Toro?
Quantos estudantes de direito nós temos hoje no Brasil? 725 mil estudantes de direito. Notem o exército que nós temos. Então, o que nós imaginamos? E, aliás, é fruto de um trabalho nosso no Ministério da Justiça, que espero que esteja concluído em junho para que possamos apresentar a todos. Está em fase final de confecção. Mas é uma pesquisa que leva a uma formação política pública que cria uma rede de advocacia popular, ou de advocacia solidária, ou de assistência jurídica, não sabemos o nome ainda que vamos dar, mas que tenha na coordenação a Defensoria Pública e que estejam em conjunto a advocacia dativa, a advocacia pro bono solidária, as faculdades de direito, porque toda faculdade de direito, e isso é um grande avanço, tem o seu núcleo de prática jurídica que atende a população carente, e as imensas ONGs, como aqui a Marina preside, né, imensas ONGs que cuidam da defesa de direitos. E a colega aqui que defende a PAI. Então, nós temos um verdadeiro exército. Se nós conseguimos essa rede de proteção judicial, nós vamos garantir o acesso à justiça a todo aquele brasileiro que queira ir ao judiciário ou ao sistema de justiça, que nem sempre é apenas ao judiciário. Então, esse, para nós, é o nosso grande projeto, é o nosso grande desafio, claro que sempre trabalhando de forma coordenada, mas é isso que imaginamos que é possível fazer no Brasil. Não é um sonho impossível, e aqui a advocacia pro bono está intimamente ligada com isso. Para tanto, nós lançaremos ainda no mês de agosto, e eu já caminho aqui para o final da minha intervenção, 2 projetos ou 2 produtos que me parece que se relacionam diretamente com isso. O primeiro, nós lançaremos o Índice de Acesso à Justiça. Pesquisa que está também acabando de ser feita, lançaremos em agosto, um índice que olha o Brasil inteiro e vamos fazer um ranking estado por estado e capitais para saber como que está o acesso à justiça no Brasil, sempre tendo como corte aquelas pessoas que precisam, as pessoas mais pobres. Segundo, lançaremos também, no segundo semestre, o nosso Atlas de Acesso à Justiça. O que vai ser isso? Pelo Ministério da Justiça, nós somos o único órgão que tem a compreensão do todo. Porque o CNJ tem do Judiciário, o CNMP tem do Ministério Público, ainda não temos o Conselho da Defensoria, mas o CONDEG tem a da Defensoria, a OAB tem dos advogados. Nós temos condição de conversar com todos e temos isso. Então, colocaremos em funcionamento um portal chamado Atlas de Acesso à Justiça, que vai ter todas as informações da Justiça do Brasil, do sistema de justiça no Brasil, para que o cidadão, onde quer que ele esteja, num simples clique, ele saiba o que tem de defensoria perto dele, o que tem desta rede de proteção jurídica perto dele, o que tem de judiciário, o que tem de Ministério Público e o que tem de serviços básicos. Então, este é o nosso compromisso. E aí, eu queria deixar como palavra final a vocês o seguinte: não dá para imaginar que a advocacia pro bono ou a advocacia solidária esteja fora disso. O Brasil tem um histórico. O brasileiro é solidário. O brasileiro é voluntário. Nós, pelo governo federal, lançamos agora o projeto Brasil Voluntário para aqueles que queiram trabalhar voluntariamente na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Temos um exército de pessoas que querem trabalhar voluntariamente. Lá no Ministério da Justiça, nós temos a Justiça Comunitária, que é a mediação feita nos bairros mais pobres, que é feita por voluntários. Então, não é possível imaginar que nós, e aí eu falo porque eu sou advogado também, e atuei em várias causas pro bono, estou até com medo aqui de algum problema, mas nós, advogados, temos que poder fazer isso. Nós aprendemos isso na faculdade, nós ensinamos isso para os nossos alunos. Como que pode não poder que os advogados façam um trabalho voluntário e um trabalho solidário? Então, por último, eu quero dizer a vocês o seguinte: o nosso lema de governo é um país sem miséria. Não podemos pensar um país sem miséria, sem acesso à justiça. E não podemos pensar acesso à justiça sem advocacia pro bono. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Flávio. Eu pediria, então, passaria a palavra imediatamente para o doutor Adriano Carrillo, para suas considerações. Bem, boa tarde a todos. Eu tenho pouco tempo de fala e, na verdade, esse tempo eu poderia gastar dizendo o quanto eu estou honrado de estar aqui nessa mesa, de estar aqui na presença dessa plateia tão seleta. Mas, infelizmente, na verdade, a gente tem muito mais do que discutir aqui. Eu vou pular essa parte, mas eu agradeço, então, o convite, a participação, e só vou dizer que estou muito honrado de estar aqui
e cumprimentar a todos na pessoa do ministro Gilmar Mendes, que, diga-se de passagem, também, quando esteve à frente da AGU, fez história e, administrativamente, mesmo juridicamente, colocou a instituição em outro patamar. Então, existe uma AGU antes do ministro Gilmar e uma AGU depois. Eu vim aqui para dizer a posição institucional da Advocacia Geral, é claro que não sobre a resolução da OAB, mas sim sobre a advocacia pro bono. E uma dos pontos negativos que eu pensava quando eu entrei na OAB era justamente de não poder mais advogar, porque existe uma previsão expressa na lei complementar que proíbe os membros da OAB de praticar a advocacia fora da AGU. E justamente eu pensava, não pensando em lucro, porque realmente o tempo já não teria tempo para isso, mas de poder realmente ajudar, né? De poder ajudar as pessoas. Fazer essa advocacia, às vezes, essa consultoria informal, e eu me preocupava com isso. Então, essa proibição sempre foi uma coisa discutida na AGU, até que ponto ia, e por ocasião de um parecer que discutia se o advogado público, quando está de licença, sem remuneração, na licença do serviço, se ele poderia ou não advogar, por ocasião desse parecer que estava definindo isso, o advogado-geral da União interino, doutor Evandro Gama, que ficou um curto período depois que o ministro Toffoli foi para o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu no parecer, ele aprovou o parecer dizendo que realmente o advogado não pode, né, o membro da AGU não pode exercer, mas ele foi muito feliz porque ele desenvolveu o seu raciocínio e ressalvou uma parte do parecer, dizendo que a advocacia em causa própria não teria o motivo para existir essa proibição. E também colocou a advocacia pro bono. Então, ele excetuou dessa vedação legal a advocacia em causa própria e a advocacia pro bono. Com isso, após esse parecer, foi emitida uma orientação normativa que ressalva, no final, salvo o exercício da advocacia em causa própria e advocacia pro bono, e foi feita uma portaria do advogado-geral disciplinando como seria a advocacia pro bono. Eu vou pedir licença para ler 2 artigos aqui da portaria. Considera-se pro bono, para os fins dessa portaria, o exercício da advocacia de forma voluntária, eventual e sem qualquer remuneração ou vantagem. O exercício da advocacia pro bono poderá ocorrer nas hipóteses de prestação de consultoria e assessoramento jurídico a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, integrantes do terceiro setor, comprovadamente desprovidas de recursos financeiros e representação judicial de necessitados por força de convênio ou outro instrumento firmado pela AGU ou pelas entidades representativas das carreiras jurídicas da AGU ou de seus órgãos vinculados. Então, é permitido agora ao advogado público federal exercer a advocacia pro bono. A consultoria pode ser dada para as pessoas jurídicas do terceiro setor, carente de recursos, e o patrocínio judicial ele pode ser feito, mas aí tem que ser não individualmente, tem que ser por meio de um convênio da própria AGU ou das entidades de classe. E a nova gestão, a gestão atual da Advocacia Geral da União, ela fez uma opinião, ela inclusive recentemente o atual advogado-geral se manifestou sobre a advocacia pro bono, porque ele ressalvou, ele suspendeu os efeitos dessa instrução normativa na parte que falava que o advogado público não pode advogar quando está de licença, sem vencimentos. Ele suspendeu essa parte, e nesse despacho que ele suspendeu, ele falou da advocacia pro bono, disse ele. Ressalte-se ainda que a orientação normativa número 27 de 2009 tem o negável mérito de autorizar o exercício pelos integrantes da Advocacia Geral da União da advocacia em causa própria e de disciplinar a advocacia pro bono. Esta última, particularmente regulamentada pela portaria AGU número 758, tem se revelado um importante instrumento para a consecução do interesse público. Então, meus
prezados presentes, eu fico honrado de saber que a AGU está apoiando apoia a advocacia pro bono, inclusive já fez alguns convênios, alguns advogados participaram de mutirões em matéria de execução penal. Mas, para encerrar minha fala, eu queria dizer, na verdade, um depoimento pessoal, agora já não falando tanto da advocacia privada, da advocacia geral da União. Enquanto o ministro Gilmar Mendes falava, eu lembrei aqui de um curto período de tempo, 9 meses, em que eu fui oficial de justiça, da Justiça Federal. Eu fui trabalhar no Juizado Especial Federal de Mogi das Cruzes, que abarca a região de Suzano, Mogi, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz, de Vasconcelos, uma região bem pobre da Grande São Paulo. E, na verdade, quando eu dou o meu currículo, atualizei para aqui para a palestra, não sei, eu senti um pouco de vergonha disso. Analista judiciário, oficial de justiça, eu tinha um pouco... Nunca assumi mesmo isso. E agora, na fala do ministro, eu passei a ter orgulho disso. Porque, na verdade, nesse período, foi um dos períodos que eu mais atuei socialmente. Porque eu ia intimar as pessoas, e é claro, como eu já tinha conhecimento, estava estudando para concurso, eu aproveitava e, não sei se isso é legítimo ou não, mas orientava minimamente, não no caso, mas a procurar o direito, ao que ela tinha que fazer, que ela não podia ficar parada. Eu lembrei especialmente de um caso que eu fui citar uma senhora, uma mãe, que era carroceira, que puxava a carrocinha. Imagina, ela teria que procurar, né, se defender, que ela ia perder a pensão que ela tinha. E muitos outros casos em que ia citar a sentença que a pessoa teria que constituir advogado, porque no juizado, para apelar, precisa de advogados. Então, eu vejo que é isso que foi falado aqui, o contexto social. O Brasil precisa ampliar essa teia. Fico feliz de saber desse trabalho do Ministério da Justiça. O Brasil precisa ampliar essa rede de amparo jurídico à população. E a presença aqui de tanta gente vê que esse esforço, eu acho que vai alcançar seu objetivo, aquele chavão. Eu vou encerrar com aquele verdadeiro chavão, que é aquele sonho que se sonha junto, é realidade. Muito obrigado. Doutor Adriano Carrijo, da AGU, muitíssimo obrigado também por suas palavras. Eu dou início agora às intervenções da plateia. Eu gostaria de, inicialmente, convidar para se manifestar também algumas autoridades que serão chamadas, que eu também peço licença para não ler os currículos, porque provavelmente o currículo ia demorar mais tempo do que a intervenção, que são currículos bastante extensos. Então, eu gostaria de chamar inicialmente para a primeira fala o doutor Miguel Reale Júnior, ex-ministro de Justiça, advogado. Se o senhor quiser usar... Tem o microfone para o senhor. Se o senhor preferir. Está bem, melhor. Melhor. Então... Prezado doutor Jefferson Aparecido Dias, doutora Janice, ilustre ministro Gilmar Mendes, Flávia Piovesan, Flávio Caetano, Adriano Dutra Carrijo, prezados colegas, cumprimentar muito especialmente algo que dá muita alegria, que foi destacado pelo doutor Flávio, que é a presença dos estudantes. É alvissareiro ver a presença da juventude. Aliás, o Centro Acadêmico 11 de Agosto vai lançar um movimento, na próxima semana, de assistência à população carcerária. Ou seja, isto é alvissareiro, essa iniciativa do Centro Acadêmico 11 de Agosto, a mostrar a sensibilidade que os estudantes têm e que, infelizmente, nós não encontramos reproduzida nos nossos órgãos de classe. Queria destacar o seguinte aspecto. No preâmbulo do Código de Ética, que estabelece a indicação firme dos valores orientadores da profissão, se estabelece que o exercício profissional deve se realizar, com despreendimento. E com despreendimento para que não se coloque acima do serviço social o anseio por ganhos materiais. Este é um dado de orientação ética para os advogados. Mais do que isso,
no estatuto da nossa Ordem dos Advogados, se estabelece como infração disciplinar, no artigo 34, inciso 12, que a infração disciplinar, o advogado se negar sem justa causa a prestar assistência jurídica a quem precisa. Agora, como que se pode pretender punir ou proibir aquilo que, se não for feito, é infração disciplinar? Ou seja, é uma contradição tão absoluta proibir que se faça advocacia pro bono, advocacia de assistência ao necessitado, e, ao mesmo tempo, se proibir que se faça advocacia para aquele que necessita. Portanto, há uma contradição, há um desrespeito nesta interpretação às próprias normas dirigentes do exercício da advocacia. Mas quero dizer que, se aqui se encontram vazias as cadeiras abertas à participação da Ordem dos Advogados, ontem o presidente da Ordem dos Advogados, o Márcio da Costa, conversou comigo para dizer que se colocava à disposição para uma conversa com os participantes deste encontro, em que se une o Ministério Público e a advocacia, porque se une em função de um interesse social. Nisto há uma absoluta identidade entre o Ministério Público e a advocacia. Nós estamos voltados para a assistência à sociedade e, portanto, ele está interessado em fazer uma reunião para conversar, abrindo a porta de uma possível revisão desta resolução ou da interpretação que se deu a essa resolução. Ou seja, essa reunião já frutificou antes de se iniciar. Ou seja, já abriu-se uma porta e eu fico na expectativa de que realmente venha a se realizar esta possibilidade de viabilizar-se aquilo que significa os valores fundamentais da nossa profissão. Eu quero cumprimentar o Ministério Público Federal, quero cumprimentar ao Instituto Pro Bono e a todos os presentes, porque nós vamos frutificar, nós vamos conseguir levar avante esse desafio imenso de acabarmos com esse imenso déficit social que é a impossibilidade de acesso à justiça. Nós temos muitos processos e nós temos muitas poucas partes. Esta é a contradição que se apresenta na justiça brasileira. Nós temos que tentar inverter, reduzir a participação do Estado como litigante e aumentar a participação do cidadão no reclamo dos seus direitos. Muito obrigado.